com mais 899 mortes e 44.215 novos contágios pela doença do coronavírus 2019 registrados nesta sexta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 130 mil óbitos, soma agora 130.474 mortes e quase 4.284.000 casos confirmados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias está em 699. Em mais de uma de suas mentiras sobre a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil foi um dos países menos afetados pela doença do novo coronavírus. Na verdade, excluindo micropaíses como São Marinho e Andorra, estatisticamente relevantes, o Brasil passou o Reino Unido e é o 6º país com o maior número de mortes por habitante do mundo inteiro. O Brasil tem 2,7% da população mundial e 14,2% das mortes pela Covid-19. No Peru, que tem o maior número de mortes por habitante, depois de São Marinho, o Congresso abriu um processo de impeachment contra o presidente Martín Vizcarra por causa de gravações feitas ilegalmente, já que sua justiça pode autorizar a gravação de telefonemas. Na gravação, Vizcarra pede a funcionários do Ministério da Cultura que acobertem irregularidades na contratação de um músico, Richard Swing, nome artístico de Richard Cisneros. Houve 65 votos a favor do impeachment, 36 contra e 24 abstenções. Para afastar o presidente, são necessários 87 votos. A votação está marcada para a próxima sexta-feira, 18 de setembro. Vizcarra, no poder desde março de 2018, era vice-presidente de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra não tem maioria no Congresso, dominado pela bancada fujimorista, liderada pela filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está na cadeia, condenado por corrupção e violações dos direitos humanos. Vizcarra apoia a Operação Lava Jato peruana, que investiga a corrupção da construtora brasileira Odebrecht no Peru. Todos os ex-presidentes vivos, menos Fujimori, estão sendo investigados. Alejandro Toledo, que vive nos Estados Unidos, Ollanta Humala, que já esteve preso, e Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou. Alan Garcia se suicidou para não ser preso. O governo peruano impôs uma quarentena rigorosa e teve bons resultados no início da pandemia, mas a maioria da população não tem relação de trabalho, um contrato de trabalho formal, precisou sair de casa para ganhar dinheiro e o confinamento rigoroso acabou tornando a situação ainda pior. O Peru, um país de 36 milhões de habitantes, tem mais de 710 mil casos de Covid-19, proporcionalmente mais do que o Brasil, e 30.344 mortes. No mundo inteiro já são 28.331.000 casos confirmados, 920 mil mortes e mais de 20 milhões e meio de pacientes recuperados da Covid-19. 60.881 doentes estão em estado grave, é cerca de 1% dos que estão em tratamento. Os Estados Unidos têm 6.443.000 casos e quase 193 mil mortes. O principal epidemiologista do país, Dr. Anthony Fauci, insistiu hoje na necessidade de manter o isolamento físico, higienizar as mãos e manter a distância de pelo menos 2 metros para que a retomada das atividades não aumente a contaminação. Na média dos últimos dias, os Estados Unidos notificaram 35 mil casos novos e cerca de 90 mortes por dia, mas o contágio aumentou nos últimos dias. O Dr. Fauci adverte que talvez a vida só volte ao normal no fim de 2021. A Europa passou de 4 milhões de casos confirmados em algumas regiões do Reino Unido. O total de contágios está dobrando a cada semana. O Reino Unido é o 5º país em número de mortes, com mais de 41.600. A França contratou 2.000 funcionários para rastrear quem teve contato com o vírus, com pessoas contaminadas, mas reduziu o período de quarentena de 14 para 7 dias. A França é o 7º país em número absoluto de mortes. Com um número cada vez maior de casos na segunda onda, Israel pode ser o primeiro país do mundo a entrar em quarentena total pela segunda vez. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em agosto. É o terceiro mês seguido de alta.
O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, a Reserva Federal, já avisou o mercado de que não vai se preocupar com a inflação enquanto a economia não se recuperar plenamente. O assessor independente das Nações Unidas para a Pobreza, o belga Olivier Deschutes, adverte que o pior impacto da pandemia sobre os mais pobres ainda está por vir e que as medidas tomadas pelo governo para proteger o povo são insuficientes. Na sua opinião, as medidas atuais são de curto prazo e o dinheiro é pouco, insuficiente. Pelos seus cálculos, 176 milhões de pessoas podem cair na miséria no mundo inteiro. Quem acha que o pior já passou está muito enganado. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro também com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer, na rua, se sair, use máscara, mantenha a distância e muito obrigado pela atenção.